Eu tô aqui curtindo o que eu tô falando. Sim. Agora, se não gostaram, foda-se. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 57. Hoje vamos falar sobre filosofia, sobre assuntos da vida. Fala aí, Rafael. Fala galera, hoje trouxemos um cara aqui que traz para vocês reflexões filosóficas a respeito da vida, que também, vou dizer um negócio, hein? Quem chegar até o fim desse episódio é porque vocês têm brilho. Fechou? É isso aí. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações para receber quando a gente lançar um conteúdo aqui para vocês. Fortalece aí no like e comenta aí quem você quer ver no Plugado, fechou? Maravilha, tenho ele que é professor, filósofo, que mais? Clóvis de Barros. Muita coisa, né? Puxa vida, eu agradeço demais o convite, estou feliz aqui de estar no Plugado com vocês. De fato, quem for até o final é porque tem brio, e brio é mais ou menos sinônimo de saco, né? Então, tomara que muita gente tenha essa paciência de nos ouvir, e as reflexões são, de fato, sobre a vida. Se são filosóficas, isso é sempre discutível, mas elas surgem das necessidades, das circunstâncias, dos acontecimentos, e a gente vai procurando ponderar, porque o nosso grande mentor Sócrates disse: uma vida que não é pensada, sopesada, refletida, analisada, é uma bosta de vida, disse Sócrates em grego. Então, eu estou repetindo aqui, para esse grande pensador, refletir sobre a vida é condição de uma vida feliz. Maravilha, esse é o papel da filosofia? Pelo menos é o primeiro grande projeto da filosofia, é o primeiro grande propósito da filosofia, é refletir sobre a vida boa, é refletir sobre a vida boa entre mortais, né? Em outras palavras, dado que somos mortais e dado que temos consciência da nossa finitude, o que é a vida boa para nós? O que tem que acontecer para que a nossa vida tenha valido a pena, digamos assim? E essa é, sem dúvida nenhuma, a primeira grande indagação e talvez a mais importante mesmo de toda a história do pensamento. E nisso da gente conhecer a nossa vida, qual que é a importância do brio nessa vida? Então, o brio, outro dia me perguntaram o que era o brio, que eu falava tanto, né? Porque houve um vídeo de um aluno que flagrou a bronca que eu estava dando na turma e tal, e o brio, ele tem a ver com aquela parte da vida que advém da vontade, né? Portanto, alguma coisa que depende de nós e que lutamos para que seja realizada e implementada do melhor modo possível. Ou seja, o brio tem muito a ver com não querer sentir vergonha de si mesmo e de querer sentir orgulho de si mesmo, né? O brio é, digamos, a quantidade de energia que disponibilizamos na hora de agir para fazer o melhor e poder ter em relação à nossa própria prática um certo contentamento. Seria o brilho nos olhos? O brio. Mas o brio, ele aponta mais para os momentos de dificuldade, para os obstáculos, para as imperfeições. Ter brio significa não aceitar passivamente a derrota, não aceitar a imperfeição como regra, como cotidiano. Não aceitar fazer menos do que se consegue fazer. Então, o brio pressupõe essa predisposição para enfrentar os obstáculos com a pretensão de vencê-los mesmo, né? E não, portanto, no brio tem um pouco de orgulho e tem um pouco de coragem também, porque a coragem é a gestão do medo
E o Bril muitas vezes cobra de nós uma vitória sobre o medo de um lado e a acomodação do outro lado. É uma cobrança interna. Né? Tudo a ver. O Bril é uma questão de primeira pessoa do singular. Às vezes até nos aplaudem, sabe? Às vezes até os outros acham que você foi bem. Mas você sabe que você não foi bem, poderia ter ido muito melhor, que você pisou na bola, que você, na verdade, foi muito aquém do que poderia ter ido, e o Bril tem a ver com essa capacidade de atribuir valor à própria prática, segundo critérios que nós sabemos plausíveis, porque a gente se acompanha desde que nasceu, a gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe do que a gente pode fazer, muito mais do que os outros. Então, é normal que a gente coloque o sarrafo alto e que a gente não abra a mão de se superar. Então o Bril tem um pouco a ver com isso. E é muito subjetivo, né? Só o dia a dia consegue mostrar quem realmente tem Bril ou não. Pra gente, que normalmente trabalha com vários profissionais, seja freelas, ou seja, os profissionais contratados, conseguir identificar isso em 1, 2, 3 reuniões não dá. Então, é normalmente coisas que a gente cobra no dia a dia e fala, pô, precisa ser mais proativo, precisa ter o brilho no olho, você precisa querer mais, precisa querer mostrar para você mesmo. E, cara, só o dia a dia consegue mostrar quem tem ou não, né? Então... Você tem toda a razão. No final das contas, você sabe que tem um filósofo chamado Rousseau, né? Ele é de Genebra, ele é um cara que viveu ali a época da Revolução Francesa. Você deverá se lembrar que havia alguns filósofos que foram importantíssimos para que a Revolução Francesa acontecesse, né? E Rousseau, na hora de identificar a diferença específica, né, o traço distintivo do humano, homens e mulheres, lembra que Aristóteles dizia o homem é um animal racional, né? E Rousseau diz, não é a inteligência, os animais também têm, né? A gente acha que menos do que nós, mas não podemos tem a sua comprovar. Sagacidade. Né? O que distingue, ele chama de perfectibilidade. Ou seja, é a possibilidade de se aperfeiçoar. E eu diria possibilidade também de se superar. Ou seja, fazer cada vez melhor. Evolução. Isso desde que você entenda aqui no âmbito mesmo estritamente pessoal e não da espécie, né? Mas exato. Uma questão de você ir atrás de fazer melhor hoje, digamos, aquele desempenho que você teve na semana passada. A título de exemplo, bom, eu passei, quando sou convidado, aceito sempre os podcasts, e já estive presente dando entrevista, e bom, eu cheguei aqui para fazer melhor do que em outros momentos. Com certeza. Isso é uma questão de brio, né? Então, quer dizer, traduzir essa possibilidade de aperfeiçoamento de si numa realidade mesmo. Eu não vou aceitar, claro que pode acontecer, mas eu vou brigar até o fim para que não seja pior do que em outros momentos. Total. Porque senão eu terei regredido, eu terei piorado, sim, eu terei me apequenado, e não é isso que eu quero para a existência. Uhum. Total. No caso, você sente que existem pessoas que, assim, elas não estão buscando o brilho dentro de si e não estão buscando evoluir. Pelo contrário, elas não fazem questão de evoluir. Elas caminham no sentido contrário ao natural que as coisas pedem, né? Que a existência pede a evolução, que a gente seja cada dia melhor. E tem gente que não faz questão disso. O que você acredita que gera numa pessoa, que sentimentos são gerados em uma pessoa que não busca o brilho? Bom, eu vou dizer o que eu penso. E, naturalmente, o que eu penso, eu gosto sempre de deixar claro, pode ser uma grande pataquada, né? É apenas o que eu penso. É a sua verdade. Provisória, né? Provisória. Vamos imaginar que alguém diga alguma coisa como, eu deixo a vida me levar. O Zeca Pagodinho. Vou colocar ele como exemplo. Bom, mas vamos combinar, ele é um poeta. Sim. E com certeza a vida dele desmente a sua poesia. Sim. Porque é um cara muito poética, mais aguerrido do que aparenta. Total. Senão não chega
onde chegou. Bom, além de talentosíssimo e tal. Mas vamos imaginar isso. Deixa a vida me levar. Bom, então você tem aí uma espécie de fluxo natural das coisas, digamos assim. Você vai vivendo, vai encontrando o mundo e vai reagindo diante do mundo em função, digamos, do mínimo necessário para continuar a fazer isso amanhã. O famoso deixa na mão do universo. Do acaso, do universo. De qualquer maneira, eu acho que é o famoso empurrando com a barriga, sabe? Tá. Empurrando com a barriga. Então, veja bem, essa postura é uma postura que assim, é o que aconteceria com alguém que nasceu e viveu, digamos, sem educação, viveu sozinho, então ele vai vivendo do jeito que dá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o tal do brio não eu diria, uma obviedade. E nesse sentido, eu não concordo em nada com Rousseau. Né? Essa perfectibilidade não tem nada de natural. Não. O natural é o mínimo necessário. A zona de conforto. O natural é a zona de conforto. Portanto, para ir para a briga, é preciso ser educado. E a educação é tudo aquilo que é bom para a vida e que, digamos, força a energia vital num determinado sentido, né? No sentido impositivo mesmo, imperativo, no sentido de que normalmente eu iria para lá, depois para lá, depois para lá, mas graças à educação, que pressupõe constrangimento, que pressupõe desagrado, que pressupõe sacrifício, que pressupõe dor, que pressupõe tristeza, etc. Graças à educação, eu venço a minha acomodação inercial de princípio e saio para a briga de maneira mais altiva, mais aguerrida, mais lutadora. Então, existe uma educação para a perfeição. Existe uma educação para a excelência, né? Uma educação para a busca da excelência, que é o contrário da educação que fomenta a mediocridade. A mediocridade é o resultado do empurrar com a barriga. É o médio, nota 5. Mediocridade. Então, você empurra com a barriga e assim as coisas vão indo, digamos, inercialmente, como se fosse a correnteza de um rio. E no outro caso, não. Eu diria que a busca da excelência é nadar na contramão da correnteza. A busca da excelência é vencer uma acomodação natural e inercial em busca de um desconforto excelente. E isso pressupõe não só a tal força de vontade, mas pressupõe a aquisição de um certo hábito de busca da excelência. Pressupõe que essa busca tenha se convertido num traço da própria existência em função de uma educação para isso, onde os educadores, dia a dia, semana a semana, mês a mês e ano a ano, incentivaram a busca da excelência, premiando o excelente e não premiando o medíocre. Posso, então, te dizer que toda sociedade que premia a mediocridade é uma sociedade que incentiva essa inércia acomodada. E aí, claro, é uma sociedade onde essa questão do brio não faz o menor sentido. Senta aí e espera, se bobear alguma coisa de bom acontece. Mas o que você acha que faz com que a pessoa tenha esse brio em excesso ou que ela lute mais para conseguir alcançar os seus objetivos? A educação ou a necessidade? Porque você vê muito em família em que existem pessoas que, gerações já conquistaram o meu sustento, já conquistaram o sustento do meu filho, dos meus netos, não tenho por que lutar. Então, assim, a pessoa tem a educação, tem todos os professores à disposição, tudo que ele precisar,
mas ele não tem a necessidade. E aí a pessoa também fica no deixa a vida me levar por conta de já ter conquistado, então, terem conquistado por ela. Concordo com você, né? Isso pode ser uma variável importante. Isso não exclui gente que não tem nada e também não se movimenta muito para passar a ter. Sim. E também não exclui aqueles que já têm tudo e saem para a briga no sentido de um aperfeiçoamento de si para além do que já tem. Sim, de qualquer maneira, eu entendo que o que você chama de necessidade seja uma variável importante. Mas quando eu digo educação, eu não me limito assim a te dizer, o fulano de tal frequentou uma boa escola, tal. Eu frequentei uma boa escola. Né? Eu frequentei uma boa escola, mas nunca fui educado para isso, não. Né? Assim, eu digo, essa educação para a busca da excelência, ela pressupõe, em primeiro lugar, ir além da famosa educação de massa. Né? Você ensina a mesma coisa para todo mundo, cobra todo mundo do mesmo jeito, impõe os mesmos critérios para todo mundo e com isso você estabelece ali um ranking, etc. Um Enem. A busca da excelência pressupõe a identificação da especificidade de cada um e isso implica dar oportunidades, né? Oportunidades que são quase que laboratoriais para entender qual é a praia de cada um e aí incentivar a excelência dentro da praia de cada um. Da individualidade. Onde o bom desenhista seria levado a ser o melhor desenhista, o bom flautista a ser o melhor flautista, o bom em artes cênicas seria encaminhado para se desenvolver nessa área, assim por diante. Então, quer dizer, primeiro passo, conhecer-se a si mesmo, autoconhecimento, e o segundo passo é aprender a apostar as fichas naquilo que é a tua especificidade em busca de um desempenho cada vez superior, cada vez mais próximo da perfeição. Então, vamos pegar o meu caso. O meu pai tinha uma noção de que era preciso descobrir qual era a minha praia. Essa descoberta ela foi feita de maneira muito, digamos, curiosa, porque tudo que ele pensou era um fracasso rotundo. Eu era ruim de carteirinha, né? Não é que eu me virasse, não. Eu era medonho para desenhar, medonho para cantar, medonho para calcular, medonho, desenho técnico, medonho, andar a cavalo, jogar basquete. Tudo que ele inventou é uma catástrofe. Então, não havia muita dúvida, porque tem gente que se vira mais ou menos em quase tudo. Tem gente habilidosa, no meu caso, zero. Então, você vai dizer, isso é uma má notícia. Como tudo é uma má notícia, mas também aponta para uma boa notícia. Porque na hora que aparecer alguma coisa boa, não tem plano B. É isso e acabou. Não tem muita dúvida. E aí, claro, quando os meus colegas começaram a me pedir para dar explicações sobre a matéria, antes da prova, começaram a pedir para estudar comigo, começaram a pedir para que eu fizesse o papel do professor de modo diferente e mais próximo de seus repertórios, rapidamente ficou claro, e foi o que meu pai me disse, se agarre a isso, você é um explicador, agarre-se a isso porque você não tem plano B. Você tem uma boa didática. É isso ou nada, porque a gente passou uma lista boa e você é medonho em tudo. Então, agarre-se a isso. E eu levei super a sério, né? Porque nunca fiz outra coisa na vida senão explicar. Aliás, inclusive agora. O senhor esteve falando a respeito do medo, da gente evoluir e tudo. Você sente que o medo ele pode também ser uma condição natural de guarnição, de evitar que a gente viva certas coisas, um instinto?
mais primitivo? Claro. Nesse sentido? O medo é um afeto, não é? E o afeto é uma oscilação de potência, né? Uma mudança em nós, né? E o medo é um afeto triste, né? No fundo, o medo é ruim de sentir, né? É um afeto triste, é um afeto apequenador, mas ele tem como causa a suposição de alguma ocorrência. A gente não tem medo do mundo percebido, a gente tem medo do mundo imaginado, certo? Eu tenho medo que faça sol, então, eu tenho medo que esteja muito quente, eu tenho medo que... Então, você tem medo da suposição. Sim. Né? Você vai dizer, mas tem um tigre na minha frente e eu estou com medo. Por enquanto, você tem medo que ele te morda e ele ainda não mordeu. Porque na hora que ele morder, não é medo que você vai sentir, certo? Sim. Então, o medo é uma tristeza que tem como causa um conteúdo de consciência, uma imaginação, uma suposição. Muito bem. Haverá quem se apequene mais do que outros. Questão da especificidade da natureza de cada um. E haverá a possibilidade de administrar o medo. Isso é uma virtude. A coragem. A coragem. Coragem é a gestão do medo. Agora, a gestão do medo, ela não é a eliminação do medo. E também não é a supervalorização do medo. E por isso, Aristóteles nos ensina, como toda virtude, é um meio termo virtuoso entre dois vícios que não queremos. No caso, a covardia, que é a vida dominada pelo medo, e do outro lado, o sem noção, que é o que você me perguntou, que é o sujeito desprovido de temor e que provavelmente vai viver pouco. Ele surfa no trem, coisa. Mas aí tem um vício em adrenalina também. Né? Ou pior, né? Ou pior. Surfar no trem Cara que não tem amor à vida. Às vezes a falta de medo tem a ver com enfiar dedo em tomada com os dois, tem a ver com enfrentar indivíduos armados estando desarmado, tem a ver com, ou seja, são iniciativas que são desnecessariamente arriscadas e que comprometem a existência. Então, o medo é a justa gestão da existência dadas as condições materiais concretas de vida. Se você é o Mike Tyson e você vê um cara espancando uma criança, assim, não é a mesma coisa do que um indivíduo raquítico, franzino, diante do mesmo problema. No caso do Mike Tyson, ele pode ver até 3 espancando uma criança e ele, com uma coragem moderada, ele vai lá e põe os 3 para correr. No meu caso, nem meio. Então, a coragem ela tem que ser equilibrada, sopesada, não genericamente, como uma espécie de valor absoluto aplicável a qualquer um, mas dentro de casos concretos, onde você pode, sim, vencer um certo medo, mas isso não implica o destemor absoluto, que será corrosivo da existência e muito dramático, muito arriscado mesmo, perigoso de ser bancado, né? Uhum. Como você vê que a consciência ela trabalha com medo? Eu estava pensando, por exemplo, numa figura assim, né? Você tem fogo e a sua consciência já te diz previamente de que se você colocar a mão no fogo, a dor vai vir, né? Então, como você vê que o medo, às vezes, essa guarnição que o medo traz, pode ser uma consciência também de não devo fazer isso, por isso já sei a consequência. Ou, às vezes você não precisa nem viver a experiência, você pode se basear em outros seres humanos que já colocaram a mão no fogo e você sabe que a reação é aquela, né? Mas não há medo sem alguma consciência do mundo amedrontador. Né? Não há medo. Tanto é assim que uma criança
que nunca tomou um choque, nunca foi avisada de choque, não sabe que choque existe, não terá medo nenhum em enfiar o dedo na tomada. Né? Então, quer dizer, todo medo pressupõe algum tipo de consciência, né? A ser evitada, tristezas antecipadas, e que o medo alerta para que aquele encontro com o mundo seja evitado. Portanto, a consciência a que você se refere é uma condição do medo mesmo. Sem essa consciência, alguma consciência de um mundo entristecedor, não há medo. Pessoas que têm medo do mundo, então, podemos dizer que ela, de alguma forma, ela herdou isso de alguém, através de uma educação medrosa ou algo do tipo? Cara, o cara cresceu de uma forma que ele tem medo de tudo. Tem medo de... Pode ser um desequilíbrio psicológico também, né? Mas assim... cara... É que nós não estamos entrando, eu nem sou competente para isso, para enveredar pelas patologias psíquicas, né? A questão da fobia, né? Aí síndrome. Realmente as coisas aí elas escapam ao meu conhecimento, ao meu repertório. Não é sua praia. Não é minha praia. Eu estou falando do medo de todo mundo, digamos assim. E esse medo de todo mundo, ele é meio que consequência de toda a tua trajetória. Sim. Né? Aliás, como qualquer outro afeto. Porque o que é o afeto, senão o que você sente a partir de um encontro do seu corpo e espírito com o mundo? Ora, o seu corpo, por sua vez, está sendo forjado, esculpido ao longo de uma trajetória. Portanto, aquele que agora sente medo porque pensa o que pensa, e pensa o que pensa porque viveu o que viveu. Seja, eu diria, sem nenhuma mediação, né? Seja pela mediação dos livros, da literatura, dos relatos, das lendas, da TV, da internet, do que quer que seja. O fato é que naquele momento, no caso eu, caminhando para 60 anos, naquele momento, quando me vem à mente alguma coisa que me apequena, pois eu sinto temor, e o temor resulta do mundo percebido e do mundo imaginado por um corpo e um espírito, que são esses que estão vivendo aí há muito tempo. Fosse outra trajetória, fosse outros os espaços de socialização, fossem outras as lendas, outros os mitos, outras culturas, os medos seriam outros. Total. Os medos seriam outros. O que te deixa com medo hoje? Pô, meio que tudo, né? Eu estou naquele caso que você citou. De qualquer maneira, tem um fator, no meu caso, que relativiza isso, que é o seguinte: o que está por trás do medo, depois de tudo, você cavuca, o que está por trás é a finitude, é a consciência da finitude, e é o medo de morrer. No final das contas é isso. Na hora que você vai perdendo esse medo de morrer, mas de verdade, não em conversa de bar, né? Porque em conversa de bar ninguém tem medo de morrer, tá tudo certo e tal. Mas na hora que genuinamente você começa a não ver a morte com olhos tão assim problemáticos, esse é um fator que relativiza tudo que vem por cima. Ele falou, que nem dizia minha mãe: fique tranquilo, do chão não passa. Do chão não passa. O pior que pode acontecer é você morrer. E vamos combinar, do jeito que as coisas estão, pode ser uma saída honrosa e tal. Claro, ela falava isso brincando, e hoje eu falo isso nem tão brincando assim, mas é claro que todos os medos por tabela, como a gente dizia antes, né, acabam sendo relativizados quando você, de fato, encara a morte com mais sabedoria. Então, por isso, talvez, os antigos, tipo Epicuro, né, eles denunciavam o medo da morte, que é um medo sentido em vida, que fique claro, né? O medo da morte, ele
ele é sentido em vida, porque na morte não há mais medo, não há mais nada, não há mais, né? Mas esse medo da morte com um dos principais azedumes da existência, um dos principais problemas da existência. Por quê? Porque o indivíduo, vamos dizer, radicalmente amedrontado diante da morte, é um indivíduo imobilizado. Ele é paralisado no final. Ele está absolutamente tomado por aquela obsessão. E é claro, no extremo oposto, na medida que genuinamente você entende que é finito mesmo, é feito para terminar, e que tanto faz. Tá tudo certo. Tanto faz pressuporia uma visão da vida muito negativa. Uhum. Eu não consigo ter. Eu acho a vida fascinante. E isso significa fascinante com tudo que ela tem de medonho e tudo que compensa o medonho, né? Então, tanto faz, é um estágio, eu diria, ou de grande sabedoria ou de depressão. Não é, no meu caso, não é nenhum dos dois, né? Mas, pelo menos, de você entender o seguinte, olha, dado que a vida é marcada pela finitude, a morte é inexorável e mais do que isso, né? Existe uma natureza que conta conosco para nascer, crescer, procriar e morrer. E assim, eu já nasci, eu já cresci, eu já procriei, né? Então, é mais ou menos como se a samambaia olhasse para mim e dissesse, tá fazendo o que aqui ainda? Não é? Então, outro dia eu lia um artigo espetacular de um desses grandes nomes da atualidade. Eu não vou lembrar porque, depois de uma certa idade, a gente não precisa mais provar a erudição para ninguém, não lembro mais mesmo, mas o cara diz o seguinte: a vida humana é feita pela natureza para durar 45 anos. E ele tem 1 milhão de argumentos de apoio. Você não falou que o quadril... O meu entrevistador, aí, o ouvinte, ele aqui tomando café antes disse, né, ele que está na casa dos 40, que o quadril já está dificultando para jogar bola e tal. E ele tem 1 milhão de análises de fígado, rim, baço, pulmão, não sei o que, e ele vai mostrando. Quer dizer, o ciclo de vida, eu diria, ótimo, tal como se entende isso na física e na matemática, o ciclo de vida ótimo é 45 anos. Vamos combinar, 60, eu estou com 15 de lambuja. E pensando desse modo, na hora que você tem menos medo de morrer, tem menos medo de sair na rua de noite. Né? Mas vamos traçar um paralelo. Se cada vez mais, com a evolução da ciência e tudo mais, a expectativa de vida é cada vez maior. Certo. E se as pessoas estão cada vez mais medrosas, isso tem a ver com o medo que ela tem de perder os próximos 50 anos e conseguir chegar até os 100? Então, imagina assim, há anos atrás, chegava em 40, 50, estourando. Hoje em dia, você tem uma expectativa de 80, 90, 100. Então, assim, cada vez mais a pessoa, eu tenho muito a perder se eu morrer agora. Então, isso vai deixando a sociedade cada vez mais medrosa? Olha, pergunta excelente e acredito que, dentro do mais estrito senso comum, é isso mesmo, né? Nada a dizer. O grande problema é a tal da expectativa, né? Porque é evidente que quanto mais, digamos, sofisticada for a sua expectativa da vida, maior será a frustração. Né? Então, nós poderíamos até propor o seguinte: essa expectativa nos leva a erro quantitativamente e qualitativamente. Né? Você atrela a sua felicidade a coisas complicadas, sofisticadas, caras, complexas, etc., a chance de não rolar é grande. Gigante. Você atrela a sua felicidade hoje a viver até os 100 anos, sendo que não tem como provar que você vá viver 100 anos ou não,
É uma desgraça. É obviamente uma desgraça. Por quê? Porque você só vai poder celebrar os 100 anos aos 100 anos. E aí talvez seja tarde para dar uma bimbada comemorativa. Então, você entendeu? É uma coisa absurda. Porque, vamos dizer assim, não, eu sou feliz porque eu vou viver 100 anos. Eu não posso comprovar agora. E quando eu puder comprovar, a medicina estica, mas como tudo que é esticado, né? Quebra, tem um limite. Pelo menos não volta. Né? Sabe aquela coisa do elástico, né? O coeficiente de elasticidade não volta. Então, a graça é essa. Eu não tenho nenhuma expectativa, porque sem você... Mas 80... Hoje em dia, 80. Sim, vamos lá, tá 80. fácil. Então, eu tô com 60, então eu posso botar na minha cabeça. Vou viver mais 20. Virei um bundão, porque se eu tenho que viver mais 20, já não vou mais na padaria à noite sozinho. Você entendeu? Agora, se eu simplesmente viver, aí não tem padaria que me meta medo. O senhor esteve falando aí a respeito da expectativa. O que você acredita que é a expectativa, assim, para a cabeça humana? Porque eu acredito que isso seja um comportamento que a gente tem, todo mundo tem praticamente. Algumas pessoas conseguem controlar melhor e existem pessoas que dizem que a gente, isso é inevitável, sabe? Gerar expectativa. Gerar expectativa. Como que o senhor vê isso, a expectativa? Bom, sim. É natural. É inevitável alguma expectativa, mas vamos combinar, né? Tem gente muito mais aprisionado do que outros, né? Eu diria que muito da sabedoria filosófica vai na contramão, né? Então, o que é, no final das contas, a expectativa, senão a dimensão cognitiva da esperança? Quer dizer, a esperança, enquanto afeto, a esperança é uma coisa que você sente, né? Que é o contrário do medo. É o aumento de potência que tem como causa um conteúdo de consciência. Então, a expectativa digamos, a causa da esperança. É a parte pensada da esperança sentida, né? Então, muito bem. A partir do momento que a esperança é um mal, a expectativa vem junto, né? Como que a esperança é um mal? É um mal. Por quê? Porque o indivíduo que vive a partir de potências ganhas pela própria imaginação e pela própria consciência, antes de mais nada está desfocado do mundo que é, né? Porque enquanto ele está pensando, o mundo está ali na sua frente. Então, ele está perdendo a oportunidade de uma alegria genuína, de um encontro com o mundo, em nome de um mundo suposto ou imaginado. Então, só por aí. Segundo, aquele que tem esperança ignora a ocorrência do que espera. Portanto, é um afeto na ignorância. E depois também não consegue fazer advir o mundo que espera. Pelo menos não imediatamente, né? Eu costumo dar um exemplo. Quem espera pelo ônibus é porque o ônibus ainda não chegou, né? E quando o ônibus ainda não chegou, a vida é ruim, né? Sim. A vida é ruim, né? E então, depende de outra pessoa também para a coisa acontecer, se concretizar da imaginação que ele teve. Mas quase sempre. Tem o príncipezinho que mora sozinho no planeta. Você imaginou ele sozinho no planeta? Não é o nosso caso. Toda expectativa precisa do outro. Eu, por exemplo, vim aqui para ser entrevistado. Precisa estar aí o entrevistador, né? Não tem nada que possamos elocubrar que possa prescindir completamente da presença do outro e de outros acasos que não controlamos. Sim. Tá certo? Então, eu diria que a esperança ela é na castidade, porque ela é sem gozo. Quem espera o ônibus é porque ele ainda não chegou. Sim. Na ignorância, porque não sabe se vai chegar. E na impotência, porque não consegue fazer chegar. Sim, então, controle. O que marca alguém no ponto do ônibus é a castidade, a ignorância e a impotência, né? Muito bem. A expectativa está empacotada nessa esperança. Então, quer ver? Baixar níveis de expectativa. Você vai dizer, a zero é impossível. Sempre tem um chato, né, a dizer que a zero... Mas, nada é assim a zero. O que dá é para viver melhor. Como? Guarda baixa. E o que é guarda baixa?
assim, o que vai acontecer lá? Não sei, mas não sei genuinamente. Sim. Como, por exemplo, vindo até aqui hoje. Aí o cara vem e diz, não, mas você vai no podcast, aí eles vão cortar e tal, e alguma coisa que você disser vai viralizar horrivelmente, e aí, ou maravilhosamente, e aí você vai ganhar 1 trilhão de seguidores, não sei aonde que é, e isso, nossa, quando você sair na rua, as pessoas vão gritar o seu nome. Eu falo, para, meu amigo, porque eu não vou mais dar entrevista, né? Porque tudo que você considera bom, para mim, é um drama. Então, vim aqui para dar entrevista. Qual é a graça disso? É que você vai dizer, mas sem expectativa não tem graça. Não, senhor, pelo contrário. A graça da entrevista está em achar graça na entrevista. E para achar a graça na entrevista, a entrevista tem que valer por ela mesma. Sim. E não pelas suas consequências esperadas. Né? Você entendeu? Eu estou aqui curtindo o que eu estou falando. Sim. Agora, se não gostaram, foda-se. Eu estou aqui vivendo o instante, o momento. Né? Eu me lembro uma vez que eu tive no programa do Jô, aproveito para fazer a minha singela homenagem, né? O Jô que foi homenageado por todo o mundo lusofônico, aqui eu aproveito para fazer a minha homenagem. Então, o sujeito pega e fala, quem vai ser entrevistado pelo Jô, depois muda de patamar, muda de não sei o quê. Aumenta o passe. Então, mas nada impede que você chegue para conversar com ele, procurando viver um bom momento. Sim. Tá? Aí você vai dizer, ninguém vive assim. Vocês têm parceiro ou parceira e já deram beijo na boca? Foi visando a eficácia da troca de sapinhos? Hein? Foi para bater o recorde do número de sapinhos intercambiados? Hein? Foi para bater o recorde das bactérias assimiladas? Ou foi porque estava bom beijar? Beijando. Sim. Né? Ou foi porque estava bom transar? Transando. Né? Ninguém. Não. Existe a possibilidade de transar sem ter escalas de expectativa de eficiência do lado, sabe a coisa? Seja procriativas, seja ejaculatórias, seja 8 em seguida. Beijei 40 bocas numa noite só. Uhum. E tá, realmente dá pena. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem o regozijo. E o que é o regozijo? É o desfrute do instante pelo instante. Quer mais um exemplo? Posso dar, não? Lógico. Claro. Vai lá a professora e diz, tem que ler Dom Casmurro. Por quê? Vai cair na FUVEST. Achou que o que eu falei é aberrante em algum momento? Não, isso pode acontecer em qualquer lugar. Sim. Certo ou errado? Total. Agora, eu vou repetir a frase. Você tem que ler Dom Casmurro porque vai cair na FUVEST. Ao mesmo tempo que é óbvio, é demencial. Por quê? Porque Machado de Assis vale mais do que todos os vestibulares juntos. E o prazer da leitura de Machado de Assis vale mais do que qualquer curso que você possa vir a fazer depois. Então há uma inversão. Sim. Você faz o melhor para poder ganhar o pior. Sim. Quando, na verdade, o normal seria fazer o pior para poder ganhar o melhor. Então, aí há uma inversão patética. Então, o que deveria fazer o professor? Você vai ter o prazer fantástico de ler Dom Casmurro, inclusive, se quiser baixar PDF de graça na internet, é domínio público, né? Você vai ler Dom Casmurro e você vai ter a oportunidade única de regozijar com a leitura e se orgulhar de pertencer ao time da humanidade, onde um dos jogadores do time foi capaz de uma produção tão genial. Quer dizer, você vai ter o privilégio de ler Dom Casmurro, como alguém um dia teve o privilégio
de tomar um café com a Isis Valverde, ou a Débora Seco, ou o Gianecchini, etc. Um café com o Gianecchini, né? Para quem enfim, tem esse tipo de inclinação, enfim, e aí todos os casos possíveis, um café com ele não é mais nada, é um café com ele, ele esgota o seu valor nele mesmo. Ler Machado de Assis não é para FUVEST, né? Você não vai dar um beijo na Isis Valverde para poder passar no vestibular. Você vai dar um beijo na Isis Valverde pelo beijo. Assim como o Machado de Assis é pelo Machado de Assis. E é por isso que eu acho que é possível, sim, viver melhor baixando os índices de expectativa. Eu não entendi muito bem como que a gente faz para baixar a guarda. Qual que é a prática e exercício que a gente pode fazer para melhorar nesse sentido? Analisando-se a si mesmo, viu? Nesse quesito, vocês já trouxeram a monja? Ainda não. Ainda não. Se quiser nos auxiliar. A monja está na. A monja é uma amiga, né? A monja dirá o seguinte: a meditação te ajuda. Sim. Sabe? A meditação. Porque a meditação, entre outras coisas, é um treinamento de presencialidade. Sim. Ou seja, é um treinamento, tipo treinamento mesmo, para você aprender a perceber o momento em toda a sua riqueza. Então, tipo, anda descalço e traga a sua consciência para a sensação na sola do pé. Então, entendeu? Aquilo que sairia na urina não sai mais. Você aprende a desfrutar do instante em toda a sua riqueza afetiva. Então, a consciência é adestrada para valorizar o instante. E a hora que a consciência é adestrada, pare para pensar, se a consciência radicalize isso, se a consciência está sempre no instante, não tem como ter expectativa. Porque a expectativa é evidentemente um desfocamento, a expectativa é o futuro antecipado, a expectativa é uma apreciação de um tempo que não é o tempo da imediatidade vivida. Então, se você radicalizar e você tiver 100% do tempo onde você está, o passado e o futuro desaparecem. Sim. Enquanto produção da mente. Então, agora, isso quem tem que vir contar, porque é imbatível, dá de 20 em mim, é a monja. Sim. Por quê? Porque a monja é a maior autoridade de budismo, de zen budismo no nosso país, e é alguém com uma autoridade, uma legitimidade para falar sobre isso, que eu não tenho. Mas eu só te dei um exemplo, para não ficarmos aqui no vazio, de que é sim possível você preparar para a vida no presente, aonde ela está. Né? Mais ou menos o contrário do que acontece no mundo. Né? Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, tia Maria das Graças, tia Guiomar, lá, Colégio São Luís, primário 1, primeiro ano primário. O grande barato é passar para o segundo ano. Você tem que estudar para passar para o segundo ano. Chegava em casa, o meu pai repetia, se você não estudar, não passa para o segundo ano. Então, 2 neurônios. Se eu preciso estudar para passar para o segundo ano é do caralho, isso aqui vale só para passar para o segundo ano. Aqui é o paraíso e aqui é uma vida de porcaria. A vida boa vai começar no segundo ano. Sim. Tá certo? Claro? O que a professora poderia ter dito? Você vai rir. O que a professora poderia ter dito? Olha, o primeiro ano da escola é o paraíso já, é o que tem de melhor. Então, e o aluno, no final do curso, diz, o que eu queria mesmo é que esse ano não acabasse nunca. Né? Porque é um regozijo, é um prazer estudar com a senhora. É interessante porque o mecanismo, ele vai postergando a vida boa e empurrando com a barriga sempre para frente. Sim. O segundo vale pelo terceiro, o terceiro vale pelo quarto, o fundamental pelo médio, o médio pelo vestibular, o vestibular pela faculdade, a faculdade pelo emprego, o emprego pelo plano de carreira, até o fim. Sim. Quando, no final, ainda chega alguém para te dizer que tudo aquilo valeu
pela eternidade, a vida eterna, fora dali. Em outras palavras, o filé mignon da existência foi sempre postergado, nunca trazido para onde você está. Não. Felicidade no presente. Pronto. Então, se eu estou aqui, é porque eu vislumbrei a possibilidade de, estando aqui, viver uma vida que vale a pena. Professor, e o senhor não pensa nos efeitos? Para eu desfrutar da entrevista, eu tenho que tirar da minha mente essas besteiras. Sim. Até porque se eu pensasse nessas besteiras, eu já teria evitado pelo menos 3 ou 4 exageros que eu tive aqui, que são comprometedores. Mas não importa. Por quê? Porque como eu estou vivendo isso aqui, como se fosse morrer atropelado por uma jamanta aqui na frente, né? Recomendação dos estoicos, toda vez que for abraçar sua filha, diga... É um símbolo de alguém que você ama muito. Diga, essa pode ser a última vez que estejamos nos abraçando. Como essa aqui pode ser a última entrevista, e quando você é, como no meu caso, uma pessoa de saúde comprometida, a chance aumenta? Porra, eu venho aqui para me divertir. Total. Não faz o menor sentido eu pensar se daqui 2, 3 anos... vão assistir isso aqui e vão me achar o máximo. Eu não vou estar mais. Eu preciso que valha a pena agora. Agora. Com vocês aqui. Total. Foda-se o resto. Uhum. Falando em educação, essa visão do modelo de escola hoje, faculdade, um modelo de aprovação, você ainda acredita que isso é um modelo que já passou da hora de mudar? O lance de avaliação, prova, evolução, ensino fundamental, ensino médio, faculdade e tal. Não existiria uma nova forma de se pensar numa evolução didática e como a escola funciona? Tipo, não é um modelo fadado ao fracasso? Sabe o que é tudo isso, cara? Tudo isso passa por uma profunda reflexão sobre o que queremos com a escola e com a educação. O que tem que acontecer no final do processo? E quem que é essa voz que diz o que queremos também? Essa voz, a voz interna. A educação é uma proposta de comunidade, é uma proposta social, e, portanto, o que se espera dos processos educativos é uma questão política. É uma questão política, né? Porque a presença na escola é uma exigência política. Sim. Então, o que queremos da educação é uma questão política. Quer dizer, o que a escola deve permitir ao educando desenvolver em si mesmo para que ele possa ser um bom cidadão, para que ele possa interagir de maneira adequada com os demais, para que ele possa... Então, essa pergunta sobre... o que queremos, o que esperamos da educação do ponto de vista cognitivo? Eu acho que isso é o que a gente mais sabe, né? Tem que saber resolver a equação do segundo grau, né? Mas também do ponto de vista afetivo, emocional e do ponto de vista, eu diria, cívico mesmo. Então, que eu vou dizer para você? Não, vamos mudar a estratégia da avaliação. Mas a avaliação, por sua vez, ela será mais ou menos adequada dependendo do resultado final que eu quero alcançar. Sim. Porque eu vou avaliar em função de um propósito. Tá certo? E esse propósito nós não temos. Nós não temos. Quer dizer, no final das contas, estamos preparando para a excelência? Não sei. Com educação de massa, não sei se isso é possível. No final das contas, estamos preparando as pessoas para refletir sobre os valores da própria vida e entender que, por exemplo, um dos valores da vida é você proporcionar a alguém alguma coisa de bom? Com certeza não. Apesar da multiplicação dos templos, o certo é que a sociedade é cada vez mais egoísta. E o que é uma pessoa vitoriosa? O que é uma pessoa vitoriosa? É uma pessoa que faz o bem o tempo inteiro? O que é uma pessoa vitoriosa? É uma pessoa que ajuda as outras o tempo inteiro? O que é uma pessoa vitoriosa? É uma pessoa que na pandemia passava das 8 às 18 tentando diminuir o sofrimento das pessoas? Não. Uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que acumula para si recursos materiais e simbólicos. Ou seja,
patrimônio e reconhecimento, patrimônio e aplauso, patrimônio e fama. Isso é que é uma pessoa vitoriosa no senso comum. Sim. Então... Na visão da grande maioria. Não, claro, na visão da grande... Então, quer dizer, aonde está o problema? O problema está no sentido de perceber que a escola não prepara viventes para a vida. A escola prepara as pessoas para dominar alguns conteúdos intelectivos, quase todos eles que têm por objeto o mundo, né? Botânica, citologia, o movimento, cinemática, termologia, né? Astronomia, as matemáticas, etc. A escola prepara muito menos uma reflexão sobre si mesmo. A escola prepara muito menos ainda uma reflexão a respeito dos nossos afetos, das nossas emoções, praticamente zero. E a escola... Espiritualizar. No que e no que diz respeito à questão cívica, fica na mão de iniciativas individuais. Cada escola tem assim um professor que... Mas é por conta dele. Então ele fala de convivência, ele fala de o que é viver na cidade, ele fala de respeito, ele fala de... Mas, assim, não há uma política de formação. Você tem lá literatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, física 1, 2, 3, 4. Mas você não tem a mesma preocupação organizada e sistemática para formar o cidadão. Sim. Então, o cidadão sai da escola no improviso. É um cidadão improvisado. É um cidadão que, se aprendeu alguma coisa de cidadania, é aos trancos e barrancos. É na contingência do acaso, mas não como resultado de um preparo escolar, institucional, como projeto mesmo de formação educativa. Mas você acha que é papel da escola em cidadania? Mas se não for, qual é a sua outra sugestão? Eu não vejo. A família já foi. Sim. A família já foi, porque a nossa família de hoje tem despreparados para o quesito, como é óbvio, é só olhar no mundo, né? Como é evidente. Então, se a família não eu olho para um lado, olho para o outro, né? E aí eu vejo, pelo menos a questão da cidadania só sobrou a escola. Mas você acha que o professor ele está preparado para ensinar cidadania para alguém, um professor de matemática? Não. Até porque ele veio de outra família também que teve o mesmo fundamento que essas aí. É por isso que nós temos que ter. Mas o que você está deixando supor é que, já que está difícil, então deixa quieto. Não. Se não tem professor, arruma. Sim. Então, nós vamos criar uma nova disciplina. Vamos dizer que chama ética e cidadania. Sim. Quem é o cara que tem que ensinar isso? Bom, ele deve ser formado em filosofia, vamos dizer, ou em sociologia, muito bem. Então, nós vamos abrir concurso. Aí você vai dizer, mas obviamente não tem candidato suficiente para abastecer a rede. Pois então, nós vamos criar incentivos. Sim. E como é que você incentiva? Aumentando o salário, aumentando o salário e melhorando as condições do trabalho. Sim. E aí, então, o professor de ética e cidadania passa a ser um cara importante, porque ele já não ganha mais tão mal. E aí começa a ter gente interessada. E aí, o cara do ensino médio... Você já imaginou um cara do ensino médio dizer: eu quero ser professor, quando eu ficar grande, eu quero ser professor de ética e cidadania. Sim. Então eu vou estudar filosofia, me preparar para o concurso e daqui 5, 6, 7 anos eu serei o professor de ética e cidadania dessa escola. Sim. Aí
Hoje, esse discurso ele é quase delirante, né? Mas, se você muda as condições, e aí você vai dizer, pô, mas isso precisa de um dinheiro que nós não temos. Ué, tira de outro lugar. Sim. Corta fundão eleitoral que dá. É uma questão de prioridade. Tira de outro lugar. Quer dizer, passa a ser questão central a formação ética e cidadã do nosso jovem. E o professor, é claro que os outros não vão ganhar menos. Aí tem que melhorar o padrão de todos os professores. Aí vai ter disputa pelos cargos de professor das escolas públicas. E aí vamos selecionar gente ultra competente, os melhores, né? Física, o cara se formou em primeiro lugar em física da UFRJ, foi fazer mestrado e já passou no concurso para dar aula para o ensino fundamental na escola pública de São Gonçalo, que é o lugar onde ele mora e tal. E isso, nossa, é um emprego desejado, cobiçado pelas pessoas. Sim. Né? E aí você vai dizer, da onde veio esse dinheiro? De outro lugar. O dinheiro de fato não brota, ele vem de outro lugar. Mas isso é uma sociedade que percebeu que precisa investir na educação, e isso talvez seja também o resultado de um governante que tenha percebido que uma sociedade que valoriza a educação é uma sociedade que também valorizará governantes que valorizam a educação. E aí Exato. Você inverte o ciclo que é o atual. Sim. Ninguém dá bola, o cara também não dá bola, e aí ninguém importa. A escola é uma garagem para deixar a criança. Estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito se tiver um lugar para deixar, porque eu trabalho o dia inteiro, no final do dia eu vou lá e pego. O que acontece lá dentro não tem nem condição de avaliar. Então, aí, ante esse sucateamento, não há mesmo o que esperar. Mas, quando pode parecer um pouco contraditório, porque eu acabei de fazer uma apologia da vida do instante, e eu estou fazendo aqui um discurso revolucionário, que, portanto, pressupõe expectativa, esperança, etc, etc. Uhum. Mas é que quando a coisa é muito ruim, não tem como regozijar, não tem como desfrutar. Então, nós temos que transformar. Então, qual é o meu trabalho? Um trabalho cívico de alertar as pessoas para o fato de que, enquanto não tivermos uma sociedade que se incomode com a escola, não teremos um candidato preocupado com os votos de quem se incomoda com a escola. E não teremos um governante genuinamente incomodado com a escola. Então não teremos uma escola boa. Percebeu o problema? Porque se a hora que o governante se candidatar à reeleição e a sociedade chegar para ele e disser: vamos te reeleger se e somente se as escolas estiverem impecáveis. Vamos estar brigando com Singapura em concurso de matemática. Então aí o cara deixa aquilo do jeito, azeitado, porque está valendo a carreira dele. Não há que esperar que ele coloque o mundo na frente das suas pretensões. Ele não fará isso. Mas na hora que você condicionar o sucesso dele a atender a preocupações que passaram a ser fundamentais, ele tenderá a dizer: não, a escola vai ter que ser impecável e nós não vamos terminar os 4 anos sem progressos significativos nessa área. Mas é utópico, né? Se você parar para pensar. Porque a questão do ovo e da galinha. A partir do momento, eu penso assim, a visão política. Um povo mais educado, menos despreparado intelectualmente, consequentemente não elegeria o que a gente vê que está eleito por aí. Então, consequentemente, a classe política, eu acredito que eles não têm a mínima interesse em que o povo esteja educado, porque como os que estão lá hoje conseguiria ser eleito se o povo fosse realmente inteligente. Você disse exatamente o que eu disse, só que espelhado do outro lado. Ao contrário. Ao contrário. Não, mas assim, vamos dizer, o que você diz é o que é. E o que eu disse é o que eu acho que tem que ser. Sim. No fundo, nós dois temos razão. Total. O que é isso,
e o que deveria ser é o que eu falei. Aí você vai dizer, não rola. Olha, eu não sei se não rola, cara, porque 50 anos atrás a Coreia do Sul era governada por gangues. Eu vou usar a palavra gangue para não usar outros grupos. Governada, assim, era uma máfia matando máfia. Era isso. Eita. Cara, eu não sei bem como começou. O certo é que o professor virou um popstar. Na Coreia, o professor é capa de revista. Putz. Na Coreia... E nós temos aí, em menos de um século, uma revolução pela educação. Você dirá, o país é menor e depois eles têm a Samsung, eles têm a LG... Não, mas eles não tinham, sabe? Sim. Não é que por causa do sucesso econômico eles melhoraram a educação. Não! É por causa de melhorar a educação que eles passaram a ter o sucesso tecnológico que eles têm. Sim. Agora, claro que a Coreia é a Coreia e o Brasil é o Brasil. Claro que isso aqui é muito grande, é muito difícil mesmo, é muito complicado mesmo, é muito... você disse utópico e tal. Mas eu acho que é preferível fazer o papel de grilo falante, de pentelho da vez, e de dizer, se me convidar para dar entrevista, eu vou dizer o que eu acho que tem que acontecer com a educação e tal. Por quê? Porque é assim, né? A água bate, de repente pega de um jeito certo, desmorona, né? Agora eu vou além. Se convidarem você para ser o ministro da educação e você tiver a possibilidade realmente de mudar algo, você toparia, você iria? Não tenho competência para ser ministro. Claro que tem. Claro que não. Por quê? Porque eu sei de mim mais do que você. Mas compara com outros caras que foram ministros. Isso é problema deles. Eu não tenho competência. E por que eu não tenho competência? Porque o cargo de ministro, que é um secretário do presidente da República para aquelas questões, pressupõe uma capacidade de gestão que eu não tenho, nunca tive, não estou preparado para isso. Se eu tivesse, junto com a minha vida acadêmica, se eu tivesse sido secretário municipal de educação, secretário estadual de educação, secretário... eu teria, pouco a pouco, acrescentado ao meu repertório essa competência de gestão. Sim. Mas eu nunca administrei nada nem parecido com um ministério. Então seria uma temeridade entregar na minha mão a gestão de alguma coisa incrivelmente complexa como é o MEC, né? Incrivelmente complexa. Eu tenho apenas boas ideias e não precisa me chamar para ministro. Por quê? Se com 15 minutos eu digo para o ministro tudo o que eu tenho para dizer, e ele, com a competência de gestão que certamente terá, ele encaminhará o processo de maneira altiva. Eu não sou nem gestor público e muito menos profissional da política. De jeito nenhum. Que vai muito além, né? Eu sou um educador e é cada um na sua. Eu tenho algumas competências, elas quase todas, elas estão circunscritas à sala de aula, a uma competência didática, e é aí que a sociedade deve esperar de mim aguerrimento, engajamento, dedicação e excelência. Mas a gestão de um ministério é outra coisa. Seria imoral aceitar? Seria ruim. Sim, a questão imoral é o entendimento que eu teria do problema e enfim, como eu nem cogitaria, então esse problema não se coloca, né? Seria ruim. Aí você dirá, bom, mas e por que não seguem o mesmo critério e tal? Isso eu já não sei. O certo é que o posto de ministro é um posto de grande visibilidade, de grande importância, é um posto que pode ter uma relevância histórica, de colocar o seu nome na história do país, e tem muita gente
com essa pretensão. Tem muita gente, digamos, cuja vaidade cobra esse tipo de aventura. Então, definitivamente, de novo, não é o meu caso. Então, fora de questão. É uma das conversas que a gente teve com o Marcos Pontes, e ele falou que eu fiz a pergunta do que seria melhor, né, e mais viável para conseguir mudar a cultura de um país e tudo mais. Você ser um astronauta, um cientista super reconhecido, ou você estar ao meio político, mesmo que você não seja um excelente gestor. Pô, cara, estando no meio político é onde você consegue fazer com que as coisas realmente aconteçam. E aí ele decidiu ir por esse caminho. Então, infelizmente a gente cai na política, né? Querendo ou não, de qualquer forma. Pois é. Então ele fez a escolha dele, ela é legítima. Ele terá tido a sua experiência como ministro legítima. E, assim, sou super respeitador das escolhas que as pessoas fazem. E o caso dele, é possível que ele tenha tido previamente, digamos, uma formação em gestão que autorizasse isso. No meu caso, que eu conheço melhor, eu sei que seria uma catástrofe. Qual que a gente poderia dizer que é a grande... uma explicação que eu gostaria que você desse. Pensa num adolescente que tem preguiça até de ouvir um álbum inteiro da banda que ele mais gosta, explicar ética, cidadania ou moral para essa pessoa. Vamos explicar assim, o que é ética em 1 minuto para esse moleque que tem preguiça de se aprofundar nos assuntos. Não, é que você parte de uma premissa, né? Uma situação. Como explicar ética em 1 minuto para um adolescente? Em 1 minuto? Não, mas em 1 minuto é uma gincana? Sim. Não, mas não sei. Isso não tenho a menor ideia. Cara, assim, ó, o que pega pra você falar assim, cara, uma pergunta da minha filha, cara, mas o que é ética? Pô, vou responder de uma forma... a arte da convivência. Pronto, 10 segundos. Ou seja, é o uso da inteligência por parte de todos para buscar a convivência mais harmônica, sadia e honesta possível. Isso é ética. Isso é moral. Ética. Moral é consciência na primeira pessoa do singular. A moral é um conjunto de princípios que você livremente decidiu respeitar na sua vida, porque assim entende que isso dignifica a sua vida e que eventualmente te impede de conseguir vantagens, ganhos, prazeres, etc., por conta do respeito a esse princípio. Então, enquanto a moral é uma consciência em primeira pessoa do singular, a ética é uma consciência coletiva. Né? É um entendimento coletivo de como viver harmonicamente. É a inteligência, vamos dizer, enquanto a moral é a inteligência do eu buscando a dignidade da vida do eu, a ética é a inteligência do nós operando para buscar a convivência mais harmoniosa possível para o nós. E a cidadania? A cidadania, digamos, moral, ética e outras coisas, colocada a serviço da cidade, propriamente. Ou seja, nas relações propriamente políticas, de polis, né? Onde você, graças à formação moral e ética que tem, você discute quem pode e deve governar, mais ou menos o que a gente fez agora, se você fosse ser ministro, estamos no coração desse problema. Quais os atributos de alguém para governar, né? O que é preciso para que alguém seja um bom governante, quem deve estabelecer as leis que vão reger esse governo, né? Como que essas leis serão aplicadas, entendeu? A cidadania digamos, tudo aquilo que, do ponto de vista normativo, permitirá uma vida na cidade auspiciosa e dignificante da vida de cada um dos cidadãos. Cara, você estava falando no começo a respeito de Aristóteles. Eu já vi você falando uma coisa que eu achei bem interessante, que eu não conheço, nunca tinha ouvido falar. Gostaria que você me explicasse, é mais um interesse meu mesmo, assim. Você falou que Aristóteles dizia que ele se recordava de, se eu não me engano, umas 6 vidas passadas dele. Isso é verdade? Como que isso acontecia, assim? Então, é um pouco periférico na filosofia
do Aristóteles, mas eu não lembro nem a razão pela qual eu trouxe esse fato para, provavelmente explicando o mito de não sei direito qual era o contexto que eu citei isso. Mas eu acho que o que eu diria, mais importante aí dessa história toda é você perceber o quanto os aportes da mitologia, eles acabaram permitindo o surgimento da filosofia. Então, eu vejo a coisa muito menos como um milagre grego e muito mais como uma consequência de um modo de pensar que se transformou num outro modo de pensar, mas que tem preocupações que permanecem. Então, qual é a preocupação aqui, né? A preocupação aqui é a preocupação de discutir propriamente, né, a composição do homem enquanto corpo e alma, né, e o entendimento do quanto esta alma ela poderá ou não estar desvinculada do corpo com vistas a viver em outros corpos, em outras situações. Então, no fundo, era essa temática que eu acho que eu estava tratando para poder dizer isso, mas eu não me lembro direito qual foi o contexto, então eu não vou mais muito além do que eu terei dito naquele momento, não honestamente me escapa. Mas da história em si, assim, de Aristóteles, você não consegue contar em que momento foi que ele viveu isso? Eu não lembro, né? Eu não lembro exatamente o ponto em que isso se deu, eu não lembro. Eu lembro de ter dito, mas eu não lembro nem por quê e nem a que título, porque eu acho que não foi muito recentemente. Vocês devem ter sido nas aulas lá na ECA, eu devo ter lido isso e devo ter usado isso para ilustrar alguma coisa, mas eu honestamente não lembro direito em que cenário foi. Você também é formado em jornalismo, né? É verdade. Como que, com grande experiência em ética, né, que você tem, e com o atual jornalismo que a gente tem hoje em dia, que é totalmente parcial, todos os canais têm o seu viés político. O jornalismo, como ele deveria ser, ele deixou de existir? Você acredita? Aí é que tá. Quer dizer, eu tenho a impressão que às vezes a realidade se impõe, né? De certo modo, poderíamos supor que a imparcialidade de outrora era um pouco fictícia, e que hoje talvez as coisas sejam muito mais, digamos, autênticas. Explícitas, né? Então, e nesse sentido, terá havido um ganho de autenticidade. Quer dizer, antes, os meios se apresentavam como você disse, imparciais e agora, digamos, já não há mais essa preocupação, né? E isso permite que haja uma adesão de consumo, né? Mais assim pré-definida, você já vai assistir sabendo o que vai encontrar e vice-versa, né? Sim. Agora, como tudo, tem sempre pontos positivos e negativos, né? Porque, no final das contas, esse tipo de distribuição acaba gerando ou reforçando as bolhas tão conhecidas, onde as pessoas acabam circulando com conforto. Sim. Ao se comunicar exclusivamente com quem garantidamente pensa muito parecido do que ela própria. Sim. E isso é muito pouco enriquecedor, né? E também revela os baixos índices de tolerância que a nossa sociedade tem diante de pensamentos dissonantes em relação ao próprio. Sim. Você não acha que isso cria uma sociedade cada vez mais dividida?
É possível que participe disso, sim. É possível até que isso seja consequência e causa, né? dessa dicotomia. Sim. O que eu acho engraçado, né, é que se você parar para pensar, e aqui eu sou muito sincero, né, ganha-se muito pouco conversando com quem tem exatamente o mesmo pensamento que você. Sim. Isso nos leva a concluir que conversar com quem pensa diferente pode ser, de um lado, muito bom para testar a solidez do próprio pensamento. E pode ser, de outro lado, muito bom para cogitar de maneira desarmada na possibilidade do outro ter razão em alguns aspectos. E, portanto, haver, nesse caso, um enriquecimento do próprio ponto de vista. Uma mudança de lado, talvez, né? Não necessariamente tão radical, mas um enriquecimento do próprio ponto de vista. Nesse ponto você tem razão. Sim. E o outro, talvez, nesse ponto você tem razão. E você percebe que isso acontecendo, há o risco de desaparecerem lados, propriamente, né? Havendo inteligência, lucidez e tolerância, o que pode haver é a busca de um entendimento lúcido e consistente, independentemente de lados. Sim. Entende? Quer dizer, nesse ponto você tem razão, nesse ponto eu tenho razão. Sei lá, então, deixa de ser uma briga de torcida, né? Deixa de ser o pensamento por pacote. Sim. Eu sou do pacote assim. Sim. Entra tudo. Mata índio, mulher, gay, tudo pra cá. E aí, olha, aí o outro pacote é o outro lado. Pacote ideológico. Isso te impede de rafinar, ou refinar, em português, de refinar a análise e de dar razão a alguns aspectos, admitir que o próprio entendimento pode ser melhorado em outros aspectos, tentar entender por que a pessoa pensa o que pensa tão diferente de si mesmo. Então, se você baixa a guarda, só tem a ganhar, só tem a se enriquecer. Mas isso requer uma vitória sobre as emoções, né? É colocar a lucidez acima das emoções. Porque o que acontece? As pessoas hoje, elas são obrigadas, na hora de se definir, é a identidade pessoal, né? Desde sempre a gente tem que ter alguma coisa para falar sobre nós. Sim. Né? Tipo nome, profissão, não sei o quê. Qual que é o seu espectro político? Não sei o quê. E hoje, uma das coisas que aparece como fundamental para você existir em sociedade é você levantar uma bandeira ou a outra bandeira. Então, há uma cobrança, quase que uma exigência desse tipo de adesão. Sim. Ora, isso torna pouco, digamos, fácil você problematizar, sabe? Eu concordo com isso, isso daqui, eu concordo com isso dali, porque na hora que você não compra o pacote todo, corre o risco de você ser metralhado por todos os lados. Sim. O que não é o que as pessoas mais esperam para si. Sim. Então, muitas vezes, por uma comodidade de existência social, as pessoas acabam comprando um pacote, já sabendo que vão apanhar do resto, mas pelo menos vão ser defendidas por aqueles, e já que tem que ser assim, vamos desse jeito. Mas é pobre. Não há dúvida que é pobre. Todo mundo haverá de reconhecer que é pobre. Por quê? Porque os temas políticos, eles não são divididos em dois. Eles são altamente complexos. Eles são cheios de nuances, né? E que a adesão a um lado ou a outro lado empobrece profundamente o debate. Eu gostaria de entender, assim, até que ponto essa divisão política
ela consegue nos levar a algum lugar que não seja só, tipo, perder amizades de parentes, amigos e tudo mais. Defender a ferro e fogo determinados pacotes, como você diz, tipo, leva a algum lugar? Ou assim, será que a outra metade da sociedade que não está de acordo com o meu candidato, ela quer o mal para o país? Existe um risco, sabe? Essa pergunta é muito boa, né? Será que todo mundo do meu lado está tão interessado assim no sucesso do Brasil e todo mundo do outro lado é tão escroto assim? É tão e vice-versa? Né? Bom, essa é uma pergunta, mas de qualquer maneira tem um outro problema com o qual eu fecho aqui a minha participação, né? A política, ela é a gestão racional do conflito. E ela só consegue isso com uma certa legitimidade. Essa legitimidade quer dizer, todo mundo aceitar as mesmas regras do jogo. Né? Então, onde está o risco? Porque, então, vou dar um exemplo pro nosso ouvinte. O cara presta vestibular e não passa. Ele não vai pegar uma metralhadora e ir para a fila da matrícula para matar todo mundo. Sim. Ele volta para casa e vai se preparar melhor. Então, quer dizer, a decisão do vestibular tem legitimidade. O sujeito aceita e vai se preparar para uma próxima. As eleições também dão um resultado. Né? E o que pode acontecer é você corroer a legitimidade da própria política. Né? Quer dizer, não é das partes que jogam, mas é do próprio jogo, sabe? Sim. E aí, o risco de, seja lá quem for o vencedor, pois é a questão das urnas, né? Não conseguir governar, Sim. sabe? Não conseguir governar. Seja lá quem for o vencedor. Por quê? Porque pode funcionar mais ou menos assim. Você observa que o seu candidato vitorioso não conseguiu governar porque a oposição massacrou. Falou, agora eu perdi, então agora eu também não vou deixar o cara fazer nada e tal. Conclusão, o propósito de encontrarmos a melhor solução para o país se inverte. Porque o que a gente consegue é todo mundo... Uma posição maior. É uma postura destrutiva. Sim. Generalizadamente destrutiva. E é esse um enorme risco. Né? É preciso que, de fato, o recrudescimento dos ânimos não comprometa a certeza de que quem ganhou, ganhou, bora lá, deixa o cara, a certeza que daqui 4 anos e tal, a gente joga de novo e vê se a coisa mudou, etc. Vamos trabalhar pelo convencimento para que os resultados sejam outros. E ponto final. E deixa o cara trabalhar. Quer dizer, isso é propositivo, é construtivo, mas o risco é que cada vez menos isso seja possível. Quer dizer, você tem ali uma questão de engajamento pessoal na vitória de um grupo que é vinculado à tua própria existência. Entendeu? Quer dizer, eu não vou pertencer ao time que perdeu. Sim. E assim, nós vamos ganhar, custe o que custar. Aí é um problema, porque, imagina, eu sou torcedor de um time no futebol que não ganha há muito tempo. Mas há muito tempo. Quer dizer, já imaginou eu resolver, não, esses campeonatos têm que parar de existir, né? Não, agora é outra. Não, pelo contrário. É a ideia de que se tiver que haver vitória, será vitória dentro de certas condições. E isso sim é propositivo. Então, é preciso sempre observar o que está acontecendo para evitar, eu diria, o desmoronamento de uma sociedade ou de uma construção. Uma democracia. Né?
de uma construção política, né? É preciso que, no final das contas, queiramos mesmo o melhor para o país genuinamente. E não vejamos a vitória de A ou B como uma questão de existência pessoal, de sucesso pessoal. Quer dizer, transferir para isso alguns insucessos em outras áreas, etc. Às vezes, mas vira uma disputa de ego, né? Nossa, é uma disputa de identidades, é uma disputa de... Né? Quer dizer, no final das contas, peraí, será que todo mundo que está aqui vociferando, está vociferando mesmo em nome de um Brasil melhor? Será isso? Ou será que está concernida a sua própria estima nessa história? Né? Então, é isso que precisa ser analisado sempre para que nós consigamos construir mais do que destruir. E essa é uma preocupação que tem que ser levada em conta sempre. A gente tem uma pergunta sempre aqui, uma pergunta de fechamento, que ela tem muito a ver, a gente gosta de... A gente tem uma playlist no Spotify, e nessa playlist a gente alimenta com uma música escolhida por cada um dos convidados. Certo. Só que essa música, a gente gosta de entender que memória afetiva ela te trouxe em algum momento da sua vida. Através dessa música a gente quer marcar esse momento, mas a gente também quer saber o que essa música marcou de importante na sua vida. Uma música que me marca muito é uma música que eu cantava no metrô. Quando o calo apertou, lá no meu doutorado, então eu cantava no metrô, na cidade de Paris. É o Trem das 11, do Adoniran, mas eu cantava em francês. Isso me marcou muito, porque graças a ela eu sobrevivi 2 anos, não é pouco. Sim. Qual a situação que você viveu lá, que foi de dificuldade? Não, é bagunça com bolsa, né? Bolsa do CNPq que não chega, coisa... Saudade da família? Bom, a pobreza exigiu um certo... Para poder terminar, né, o que eu estava fazendo lá, exigiu ficar lá sozinho e tal, e também tudo isso contou muito para esse momento ser muito especial. Que massa. É um momento de dificuldade que marca, né? Não tem... Não era uma época fácil, porque não só havia assim vamos dizer, o dinheiro bem contado, mas você não sabe o que vai acontecer, né? Eu queria apostar numa vida acadêmica, né? Mas eu nunca tive na minha família, ou perto de mim, que fosse alguém que pudesse me fazer uma apresentação qualquer, assim, a distância social do mundo acadêmico, que era a minha naquele momento, era oceânica. E a gente sabe, não é fácil você começar do zero, né? Sim. Não é fácil. O primeiro livro que eu escrevi, eu me lembro que eu esperei pelo editor na sala de espera 8h30 para ser atendido. É verdade que as coisas mudaram um pouquinho, mas lá atrás, né? E quando eu digo lá atrás, foi logo que eu acabei o doutorado, no começo da década de 90, toda a iniciativa era assim, heróica, né? Não havia uma facilitação. Então, a música O Trem das 11 em francês, ela me acompanhou durante muito tempo e ela virou para mim um símbolo de tenacidade, né? Tá vendo? Tenacidade é uma outra palavra para Abril, né? Um símbolo de resistência, hoje diriam resiliência, né? Sim. De você apanhar e dizer, eu só volto daqui com essa porra terminada.
você considera que você chegou no sucesso? Não. Eu obtive o diploma que eu fui lá obter, né? Sucesso nenhum. Eu só concluí uma etapa escolar, digamos assim. Não naquela época, eu digo hoje. Hoje você considera que você chegou no sucesso? Hoje... eu consegui algumas coisas que eu sempre sonhei. Porque o sucesso tem muito a ver com o que a sociedade aplaude, né? Sucesso. O meu sucesso ser professor da USP, sempre sonhei e assim aconteceu. Então eu sou muito orgulhoso disso. Muito orgulhoso disso. Escrever algum livro que fosse lido por bastante gente, eu sempre sonhei e isso aconteceu. Nem uma vez só. Aproveito para dizer que o último se chama Epaminondas, o Gato Explicador. Muito bom. Que eu recomendo, é um livro muito singelo e muito assim, carinhoso, né? E finalmente, o fato de poder ganhar a vida explicando, para mim, é um sucesso pessoal muito grande, né? Então, nesse sentido, eu sou muito orgulhoso do meu esforço. Em especial por conhecer muito bem as minhas limitações, né? Limitações que sempre foram para mim muito claras. De ter uma inteligência igual a de todo mundo, nada especial em nada, né? Então, tudo que era conseguido na raça mesmo, né? E isso sempre me trouxe um certo orgulho de tudo que eu me esforcei para alcançar os poucos pequenos resultados que eu alcancei na vida. Agora, depois da internet, aí a visibilidade que a internet dá, ela está à mercê de variáveis que você não controla em nada, ou controla muito pouco, e aí fica um pouco ao Deus dará. Mas eu fico muito feliz que a internet tenha permitido que algumas das minhas aulas chegassem a pessoas que estavam precisando ouvir. Total. E eu digo isso porque elas me encontram na rua e às vezes elas emocionadas agradecem, né? Essa história do Bril que você citou é uma história, assim, é difícil passar um dia sem encontrar alguém na rua que não me fale de Bril, né? E eu acho que o Bril é de fato alguma coisa que pode ser levada em conta na vida para a gente não se acostumar a só apanhar. De vez em quando a gente tem que reagir também. Sim. De vez em quando a gente tem que dizer, peraí, dessa vez eu vou conseguir, né? Dessa vez vai dar certo. E por quê? Porque eu não saio vivo daqui enquanto não der certo, né? E aí o Bril tem um pouco dessa disposição para não aceitar a derrota como regra na hora de viver. Maravilha. Pô, eu considero sucesso esplêndido. Cara, Obrigado, tudo que você pôde compartilhar com a gente, que você compartilha em vários lugares que você vai, pô, admiro muito. Pô, parabéns mesmo por tudo que você representa para uma camada bem grande aí, da molecada que te conheceu por conta da internet e não teve oportunidade de estar numa USP ou numa universidade. É muito foda, parabéns, cara. Obrigado. Eu queria agradecer demais a entrevista, foi incrível. Acho que vocês devem ir cada vez mais longe, porque vocês são capazes de fazer perguntas muito pertinentes e muito consistentes, eu diria, né? Perguntas que dão ensejo a respostas que exigem, né, trabalho intelectivo, e portanto são contributivas, né? E
eu acho que vocês valem muito mais do que acham que valem. Eu penso assim, vocês têm a virtude da humildade, mas eu gostaria de lhes dizer que vocês são muito bons entrevistadores, assim, muito bons mesmo, né? Pô, obrigado. E assim, falo porque tenho sido entrevistado com alguma frequência por mais variado tipo de pessoas, de formações, de cenários diferentes e tal. E eu acho que vocês têm assim, já são uma realidade em termos de competência que pode ajudar e contribuir demais, né? Porque quem senta aqui não espera o nível alto das perguntas que vai ter pela frente. Então eu fiquei muito positivamente surpreso e por isso mais uma vez agradeço a oportunidade. Pô, a gente que agradece. A gente que agradece. Vamos deixar as redes sociais, as suas redes sociais para a galera, quem não conhece, quem não segue ainda. Vamos. Qual que é a sua? Nossa. Que você não gosta de ver, né? Que você não, fala... a coisa chega num ponto que eu não sei te responder, né? Uhum. Mas deve ser Clóvis de Barros, o Instagram. Joga, né? Clóvis de Barros lá. Deve dar certo. Tem o LinkedIn, Clóvis de Barros também. Uhum. Tem o Instagram, Clóvis de Barros. E tem... O que mais que tem? Facebook? Deve ter o YouTube, né? Você não tem... Sim! Então, você pode... deixa eu fazer então a propaganda direito. Faz, o livro. Eu tenho então um podcast chamado Inédita Pamonha, que não funciona como esse, só eu que falo. Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, porque eu não tenho assim estrutura para receber ninguém e tal, então é uma coisa bem mais simples, né? Fala sobre as coisas da vida, sai toda quinta-feira, tá há 2 anos aí no ar, 2 anos e meio no ar, e às vezes eu fico boquiaberto de ver como alguns episódios foram assistidos por uma quantidade surpreendente de pessoas, né? O Inédita Pamonha. Junto com o Inédita Pamonha surgiu mais recentemente o hashtag Partiu Pensar, que esse é destinado, é uma outra proposta, é um curso mesmo para pensar diferente, destinado a alunos do ensino médio. Legal. Parte de certas certezas e perguntas, será que é isso mesmo e tal. Então é uma outra pegada bem mais focada, né, num aproveitamento escolar. O terceiro programa que eu tenho é no Twitch, na plataforma Twitch. Não sabia isso. Chama Lendo com o Clóvis. Toda segunda, quarta e sexta, das 9 às 10 da noite, eu leio e explico, leio e comento, digamos. Então fizemos o 1984, foi o primeiro livro que nós fizemos, do começo ao fim. Mas assim, lendo parágrafo por parágrafo. E agora estamos lendo O Vermelho e o Negro, de Stendhal, um livro incrível. E é assim, leio e explico, leio e comento, plataforma Twitch, segunda, quarta e sexta, das 9 às 10 da noite. E Machado de Assis será o nosso próximo autor, né? Leia, comenta, leia. E assim, acredite, né? Pode imaginar milhares de pessoas lendo sexta-feira à noite, acompanhando e virando a página, lendo e ouvindo o comentário, é revolucionário. Total. É utópico, mas acontece. Acontece, né? Então, o Lendo com o Clóvis é um xodó nosso, porque tinha tudo para dar errado. Tudo, né? Tudo para dar errado. Pela escolha das obras complicadas. O Vermelho e o Negro é tido e havido como a mais sofisticada obra de literatura da história, assim, é um clássico, né?
Então, assim, não é facilitador, não é mesmo, né? E, nossa, e a galera curte, né? É um programa, assim, apaixonante mesmo. Então, eu acho que eu fiz a minha... Já fui além da conta aqui. Maravilha. Já abusei. A gente vai fazer parte 2, com certeza. Ainda tem um monte de perguntas da galera aí, pergunta da produção, mas a gente faz um futuramente. Tá bom. Deixa as nossas redes sociais aí também, Rafael. Bom, galera, se você não se inscreveu ainda no canal, é importante que você se inscreva aqui agora, ative o sininho das notificações para não perder quando a gente lançar um vídeo novo, fortalece aí no like e comenta aqui quem você quer ver no Plugado, fechou? Lembrando que os nossos links das nossas redes sociais estão aqui na descrição, fechou? Só clicar lá. Obrigado, valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu, até gente. o próximo Valeu. Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu. Valeu.